E aí, sejam todos mais do que bem-vindos aqui no canal. Eu sou Eliane Marzani, é um prazer ter você aqui comigo, tá ok? Gostaria de agradecer imensamente por todas as visualizações que eu tive no meu vídeo anterior, né? Sobre o CPF cancelado. Queria muito agradecer. E assim, gostaria que o número de pessoas que tivessem visualizado, elas tivessem se inscrito também aqui no canal, né? Então, assim, eu quero agradecer aos meus inscritos. E se você ainda não se inscreveu, dá aquela moralzinha aqui pro meu canal também, né? E hoje nós vamos falar sobre como foi que surgiu essa história do Saiyajin imortal para o Valdemiro Santiago. Então você vai ver por que é que o Carpano chama Valdemiro Santiago de Saiyajin imortal. Tá ok? Então, se você gosta de uma história boa, não perde essa não. Bora lá! No começo do meu ministério, eu trabalhei no andaime de um edifício de 8 andares. A estrutura ficava presa na extremidade superior do prédio e um dia um dos cabos que prendia o balancinho, ou jaú, como também é conhecido em alguns lugares, se soltou e eu caí lá de cima sobre uma casa enorme. Consegui, não sei como, abrandar um pouco a queda me agarrando aos cabos de telefone esticado entre os postes, o que arrancou o couro de minhas mãos. Foi um acidente para quebrar todos os ossos do meu corpo, mas eu sofri apenas pequenos cortes. Eu e mais 2 pastores andávamos por uma cidade da Paraíba quando 3 homens pararam com um corcel bem à nossa frente. É ele, disse um deles apontando um rifle e disparando contra minha cabeça. Por portarem uma arma de precisão e como não conhecíamos, eles deviam se tratar de matadores profissionais a mando de alguém. Eles dispararam um tiro, mas não acertaram. Dispararam outro e novamente erraram. Todavia, seria muito difícil escapar daquele massacre. Os 2 pastores que me acompanhavam correram, pernas para que te quero, mas por causa da minha obesidade eu não pude acompanhá-los. Não sou um atleta para ficar correndo. Ouvi mais 3 tiros na minha direção e vi os galhos de uma pequena árvore atrás de mim serem cortados pela bala. Depois de várias tentativas, os homens perceberam que não tinham me alvejado e, talvez assustados, jogaram o rifle para dentro do carro e fugiram sem me causar dano algum, exceto o susto. Em companhia de alguns pastores e um oficial do exército africano, passamos por um campo minado. Devido às guerras civis, principalmente em Moçambique e Angola, ainda há muitos campos minados por lá. E sem saber das minas, nem mesmo o soldado que nos acompanhava sabia. Nós passamos por um daqueles lugares e, inevitavelmente, uma bomba explodiu, arremessando nosso carro uns 3 metros para o alto. Ao ver o veículo subindo, eu clamei a Deus e ele nos livrou. O oficial contou que essa bomba tinha capacidade para detonar um ônibus com mais de 50 passageiros. Isso quer dizer que o efeito sobre um carro pequeno como o nosso seria muito mais intenso. O estrago foi maior na parte de baixo e eu não sofri nada. Tampouco me arranhei. Fiquei apenas com uma pequena dor no pescoço por bater com a cabeça no teto do carro no momento da explosão. Temos a história do carro, né, que ele estava transitando por uma movimentada avenida de uma grande cidade até bater o carro contra uma proteção e capotar. Mas
Vejam só, nem mesmo duro de matar conseguiria ter tantos livramentos assim. Então partiram de barco em alto mar e quando eles perceberam, eles estavam tendo um naufrágio. Começou a entrar água pelo barco e o barco começou a afundar. Ele foi nadando tentar procurar ajuda, alguns pastores foram atrás, somente um ficou. E aí esses pastores, infelizmente, foram atacados por tubarões. E ele lá continuou a nadar, gordinho do jeito que ele era, e foi nadando, nadando. Chegou uma hora que ele disse que não tinha mais força e os tubarões chegavam a encostar nele, né? E ele achou que tudo estava perdido. Foi quando parece que ele nadou por mais de 8 horas. Foi quando ele viu, né, uma ilha, um farol. E aí ele foi resgatado. Conta ele que foi resgatado por anjos que levaram ele lá perto de um hotel que tinha ali, cuidaram dele. E o pessoal da igreja lá, da IURD, que ele era bispo, deu ele como morto. Aí ele apareceu, ele achou que a recepção ia ser boa, mas não foi tão boa assim. Mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu não suporto mais. Eu não tenho dormido mais. Eu não consigo comer direito mais. Eu não tenho vivido. Eu não suporto mais. Eu cheguei no limite. Então essa semana eu te entreguei a Satanás. E em 7 dias você vai ver o resultado na sua vida. Que Satanás vai fazer um estrago na sua vida. Um estrago. Aí você vai ver o que é demônio. Aí você vai ver. Aí você vai ver. Você entendeu por que é que ele é conhecido como Saiyajin imortal? Pois é. Toda essa história eu não tirei da minha cabeça não, ó. É desse livro aqui, O Grande Livramento. Tá vendo? Aí você vai perguntar, como é que você tem esse livro? Gente, eu fui obreira da instituição por muitos anos, tá? E também conheço muito bem o apóstolo Valdemiro Santiago. Eu posso dizer para você o seguinte, que tem muita gente torcendo para que a palavra dele não caia no chão. Infelizmente, nós vamos ter pessoas dentro da instituição achando que aquilo que ele falou é o certo. Eu já fui uma dessas pessoas, porque quando você está dentro da instituição, você fica meio que em transe, você acha que tudo que ele está falando é o que Deus realmente quer, está falando através, o Espírito Santo está falando através da boca dele, porque você acaba vendo, falando, nossa, tem tanta gente ali sendo curada, então se aquela pessoa está sendo curada, o que ele está falando, e acaba associando, entende? E a gente acaba batendo palma, é como se fosse uma hipnose, né? Então, assim, infelizmente, as pessoas não percebem a Babilônia que elas estão enfiadas, que aquela igreja é uma Babilônia. Eu falo isso sem medo de errar, tá certo? Não tem nada de Deus ali. Quando você começa a fazer a obra, é que você percebe, né? E começa a ver as coisas erradas. No começo a gente vê e... acho que é assim mesmo, é de Deus, né? Então você está fazendo aquela obra com tanto amor, com tanto carinho, né? E você acaba vendo as pessoas sendo arrogantes, pisando umas nas outras, principalmente nos coitados dos obreiros. A gente não ganha nada por isso, entende? E a gente é muito massacrado. Então, quer dizer, a instituição não te ajuda com nada, não. Realmente não te ajuda. E assim, os obreiros são muito unidos. Com essa historinha do Marcelo Rezende, ele vai lá e fala, sabe? Então as pessoas, elas têm medo do Valdemiro Santiago, não é que elas respeitam, elas têm medo. Então, se o carpano trupicar, pronto, o pessoal fala, tá vendo? Olha lá o apóstolo falou. Então é um absurdo isso. E diria até mais coisas ainda, que assim... Quando eu conheci o Carpano, eu não gostava. Eu não gostava porque eu achava que estava falando do homem de Deus, né, tal, como que vai falar essas coisas? Ele ainda vai se ver com essa história. Eu achava isso de coração.
Nunca fui no canal dele para esculachar ele, nem entrei em chat, não tem isso, eu nunca fiz isso. Mas com o passar do tempo, Deus foi fazendo eu ir olhando, eu fui olhando, eu falei, olha, mas não é que esse menino, vi esse menino, mas ele tem razão mesmo no que ele está falando, e aquilo foi abrindo os meus olhos, sabe? A mesma coisa em relação ao Hafner, né? O Genuário, o Eric Ribeiro, tá? A Kátia, a Rosa de Saron, né? Então, toda essa turma aí, o palhaço cristão também, que ele fala com propriedade, porque afinal de contas a Mundial é filhote da IURD, né? Com algumas diferenciazinhas, sim, uma coisinha ou outra, mas é a mesma coisa, o modus operandi é a mesma coisa, tá? Então, assim, é uma coisa absurda, né? Eu conheci essa família, eles eram extremamente simples no começo, mas aí começou a aumentar cada vez mais o contingente de gente lá na igreja, e eles foram mudando, era um tal de personal styler, aí já não andava mais com aquele carro simples, aí já andava com coisas muito luxuosas, e aí até o dia que apareceram de jato, com a rede, jato não, desculpa, com helicóptero, né, e a Rede Globo lá filmando, foi até no autódromo de Interlagos que eu estava lá. Então, quer dizer, a gente ficou muito decepcionado, porque não havia a menor necessidade dele aparecer de helicóptero, ele estava no Brás, por que ele foi de helicóptero? Vão acordar. E eu queria dizer uma coisa, todas aquelas pessoas que ficam lá passando pano, e passa toalhinha, e enfim, ficam adorando ele, né? Elas não têm consciência do que elas estão fazendo, porque elas não são incentivadas a aprender nada da Bíblia, pelo contrário, né? Quando se fala em escola dominical lá, eles dão risada, eles falam que isso não tem nada a ver, o ladrão da cruz não foi na escola dominical e foi salvo, você entendeu? Esse tipo de ideia, né? Que é para a pessoa não estudar, que é para a pessoa não ter os olhos abertos, é isso que acontece, né, infelizmente. Então, se eu fosse contar tudo que eu sei, sabe, ia dar uns 20 vídeos aqui, assim, muita coisa, mas é triste, sabe, e assim, as pessoas que estão aí adorando, seja lá quem for, não precisa ser só o apóstolo Valdemiro Santiago, qualquer outra pessoa, né, essas pessoas que ficam pedindo pix, essas pessoas que ficam abusando das outras aqui na internet, sabe? Também não fique olhando o evangelho segundo Joãozinho, nem a Mariazinha, não. Procura aprender o evangelho segundo Jesus Cristo, que é isso que é importante, né? Porque senão, quando o anticristo chegar, vocês não vão conseguir diferenciar o mal do bem, vocês vão continuar batendo palma para as heresias. Então, se você bate palma para as heresias agora, quando chegar o anticristo, você também vai bater palma para ele, porque você não vai ter discernimento para diferenciar uma coisa da outra. Você não vai ter. Então, acorda enquanto é tempo, abre os olhos enquanto é tempo, certo? Não é fácil botar a cara a tapa, não, tá? Não é fácil, muito pelo contrário. Então, você tem que estar preparado para tudo na plataforma, mas eu admiro muito e agradeço a Deus, né, por eu ter aberto os meus olhos espirituais em relação a isso aí. Então, desde já, assim, agradeço, não esquece de deixar o seu likezinho, tá? Se você não se inscreveu, se inscreva, tá bom? E assim, eu deixo aqui um forte abraço para todos, tá? De todo o coração. Muito obrigada.